quero ler com você, abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 5. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 5. Eu quero ler apenas 4 versículos com você. E quero pedir que você deixe sua Bíblia aberta, porque depois eu vou ler alguns textos um pouquinho mais na frente, só para você poder ler junto também. Primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 5. Você já achou, amém? Vamos ler versículo 1, diz assim: Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom, ao lado da imagem de Dagom. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagom e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta, apenas o tronco dele estava inteiro. Amém? Vamos orar, Pai. Nessa noite nós estamos aqui. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós estamos nesse caminho, nesse processo de transformação. Então fala conosco, Deus. Nos instrui para que nós possamos ser transformados na imagem que o Senhor tem de nós, ser transformados nos homens, nas mulheres de Deus que o Senhor quer que nós sejamos, e assim a Tua obra seja completa em nossas vidas e o Teu nome seja glorificado. Que toda barreira, que toda resistência caiam por terra, que a Tua palavra seja pregada com toda liberdade, para que alcance não só o nosso coração de nós que estamos aqui presentes, mas daqueles que vão assistir depois pelo YouTube, pelas redes sociais, onde quer que essa mensagem chegue, possa alcançar e abençoar vidas pelo poder que há no nome de Jesus. Assim nós oramos com fé e gratidão em nossos corações. Amém e amém. Eu não sei se ainda vende, mas eu quase não vejo mais. Mas antigamente tinha um ovinho de chocolate chamado Kinder Ovo. Não sei se você ainda tem. Eu quase não vejo mais. Mas acho que é porque antigamente era barato, agora está caro, né? A gente já não vê mais com tanta frequência. Mas era um chocolate, que era um ovo que vinha chocolate branco e preto. E dentro desse ovinho vinha uma surpresa. Vinha um brinquedinho para a criança, para que ela pudesse se divertir. E a vida que das vezes é assim também. Tem certas coisas na vida que elas não se mostram logo de cara. Tem certas situações na vida que às vezes elas não se apresentam logo de cara para nós. Elas ficam meio que uma surpresa escondida. Eu lembro que a gente comprava isso algumas vezes para o meu sobrinho mais velho, e às vezes a gente abria aquela surpresa e às vezes era uma surpresa boa, era um brinquedinho que ele gostava. Mas às vezes tinha umas surpresas meio esquisitas ali dentro. Israel, que nesse tempo que nós estamos lendo aqui, do livro de Samuel, Israel estava vivendo um momento de crise espiritual. A liderança sacerdotal estava corrompida. Os filhos do sacerdote Eli, eles não temiam a Deus, eles estavam fazendo as coisas de qualquer jeito. Então Israel estava muito empobrecido espiritualmente falando, estava distante de Deus. E nessa circunstância, o inimigo se levantou contra Israel, os filisteus, um povo adversário, e fizeram guerra contra Israel, e Israel foi derrotado. Se você quiser ler, o texto está nesse primeiro Samuel mesmo, só que no capítulo 4, versículo 10, que diz que os filisteus venceram Israel, e Israel teve uma grande derrota. Israel, então, no meio dessa situação toda, Israel precisava de uma transformação. Israel precisava de uma transformação espiritual.
Israel precisava de uma transformação na sua circunstância, porque agora ele estava derrotado, em uma grande derrota. Israel precisava de uma transformação na sua vida como um todo. Mas, querido, a gente precisa entender que a vida, ela não é só essa vida material. Não é só aquilo como o pastor João falou muito bem aqui, já introduzindo a mensagem aqui, falando sobre Hebreus capítulo 11, quando fala que a fé, ela traz as coisas que são invisíveis e faz com que elas se tornem visíveis, faz com que aquilo que é impossível se torne possível. Olhando para esse texto, nós vemos que a vida ela não é feita só daquilo que vemos. A vida não é feita só daquilo que é material. A vida não é feita só daquilo que é palpável. Existe um mundo espiritual, vamos dizer assim. Existe uma parte espiritual que nem sempre para nós é muito clara. Nem sempre para nós é muito visível. E ao olhar para esse texto, nós vemos que apesar dos filisteus, que era algo visível, que estava lutando contra Israel, mas por trás daquilo que era visível, havia uma força invisível, havia uma manifestação maligna, havia um espírito maligno que estava se levantando contra Israel, que era Dagon. Dagon era a divindade dos filisteus. Dagon era uma divindade que era adorada pelos filisteus. E essa era a ação maligna que estava por trás de tudo aquilo que Israel estava vivendo. Muitas vezes, queridos, é assim que acontece com a gente também. Estamos enfrentando lutas, estamos enfrentando desafios, estamos enfrentando situações e circunstâncias contrárias, e a gente acha que aquilo é supernatural. Inimigos estão se levantando contra nós, estamos sendo derrotados, e a gente acha que aquilo é normal, que aquilo é uma questão da vida. Quantas batalhas Israel já havia enfrentado? Inúmeras. Era só mais uma guerra. Mas Israel não teve a capacidade, o discernimento de perceber que por trás daquela simples guerra havia uma ação maligna por trás daquilo para tentar destruir Israel, para tentar paralisar o povo de Israel, para tentar desviar o povo de Israel. Não muito diferente hoje acontece isso também, querido. Tem certas situações e circunstâncias na nossa vida que a gente passa e você precisa ter esse discernimento. Nem sempre o diabo vai se mostrar de cara para nós. Às vezes ele vai se camuflar por trás de situações e circunstâncias para que a gente não perceba. E por que ele faz isso? Para nos fazer perder tempo, lutando e gastando nossas energias aonde não é o principal. Enquanto Israel estava gastando tempo guerreando contra os filisteus, não gastou tempo orando e buscando a Deus para derrotar Dagon. Enquanto a gente fica se degladiando uns com os outros, às vezes dentro da igreja, enquanto a gente fica gastando tempo nos degladiando nas redes sociais, enquanto a gente fica gastando tempo nos degladiando em tantas outras coisas, não estamos combatendo o verdadeiro inimigo, querido, que é o diabo, que é Satanás. Então, um dos principais, o inimigo da transformação é o diabo, querido. E enquanto Dagon não cair, tem certas transformações na nossa vida que não acontecem. Nessa noite, a noite que Dagon, que todo espírito maligno contrário, tudo aquilo que Satanás tem se levantado contra nós, contra a nossa família, tudo aquilo que tem sido uma barreira para a nossa transformação, essa é a noite que todo inimigo de Deus vai cair por terra na minha e na sua vida, vai cair por terra na nossa família, essa é a noite que Dagon cai por terra nessa igreja. Diga amém, diga aleluia, diga graças a Deus. Não perca tempo numa luta que não vai resolver nada, querido. Não perca tempo numa luta que não vai te levar à vitória. Para que Israel fosse transformado, Dagon precisava cair primeiro. Às vezes a gente não reconhece isso nas nossas próprias vidas. Certos comportamentos, certas atitudes que tomamos, que sem perceber estamos fazendo influenciados pelo inimigo. Obrigado, minha irmã. Eu quero lembrar você a carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 4, versículo 27, está escrito lá: não deis lugar ao diabo.
Preste atenção, querido, Paulo não estava escrevendo para os ímpios. Paulo não estava escrevendo para aquelas pessoas que não conheciam Deus. Paulo estava escrevendo a uma igreja, para que aquela igreja não desse lugar ao diabo. Então, muitas vezes, para nós sermos transformados, o adversário precisa cair por terra. As influências dele sobre nós precisam cair por terra. Muitas vezes, sem a gente perceber, o adversário está influenciando certas circunstâncias na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Às vezes, perseguições que acontecem no trabalho são causas naturais. Mas muitas vezes existe um espírito maligno influenciando pessoas para te perseguir, porque você é crente, porque você faz as coisas direito, porque você ama a Deus. Então não adianta você lutar se esforçando em fazer o seu melhor trabalho, faça isso também, mas é necessário você levantar a sua voz e combater o verdadeiro inimigo que está te oprimindo naquele lugar. Dagon tem que cair, meu irmão, nessa noite, para que nós possamos viver as transformações na nossa própria vida. Dagon precisa cair na nossa casa, na nossa família, para que possa haver paz e alegria lá. Dagon precisa cair no seu trabalho, para que você possa prosperar naquele lugar e executar a sua melhor função. Dagon precisa cair na nossa vida financeira, porque às vezes a gente entrega currículo, a gente bate nas portas e ninguém aceita, e você não está percebendo que há uma resistência maligna contra você. Então ora, meu irmão, clama a Deus, joga esse Dagon por terra, porque a tua vida financeira vai prosperar, a sua vida profissional vai prosperar. Amém, meu irmão? Mas a gente precisa prestar atenção em algo nesse texto. Não sei se você percebeu, mas Dagon caiu 2 vezes. Dagon caiu e alguém foi lá e levantou e colocou Dagon de volta no lugar, para que ninguém percebesse aquela queda. E a gente aprende algo com isso. Dagon precisa cair, querido. Mas a gente não pode esquecer que o inimigo resiste. O inimigo ele não vai desistir tão fácil. O nosso adversário, o adversário da nossa alma, ele luta contra as transformações que Deus quer fazer na nossa própria vida. Porque ele sabe que quanto mais nós formos transformados em quem Deus quer que nós sejamos, menos lugar Satanás vai ter na nossa vida. Quanto mais nós estivermos fortes em Deus, mais nós seremos uma pedra de tropeço, vamos atrapalhar os planos do adversário na nossa própria vida, na nossa família, na nossa igreja. Por isso que o adversário luta tanto para que a gente não mude, para que a gente não se transforme, para que a gente não deixe Deus mudar as nossas vidas. Porque enquanto a gente fica do jeito que está, ele tem vantagem, ou tem menos dificuldade em lidar conosco. Agora, quanto mais nós formos transformados por Deus, quanto mais nós estivermos no propósito e no projeto de Deus, mais dificuldade Satanás vai ter contra nós. Mais dificuldade ele vai ter de lidar com as nossas vidas. Então, nessa noite, Deus quer transformar você. Deus quer transformar a mim. Mas entenda, o adversário, ele resiste. Talvez você esteja lutando com alguma coisa na sua vida. Preste atenção, meu irmão. A Bíblia nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não somos nós que temos que fugir do diabo, é o diabo que tem que fugir da gente. Então, ainda que exista um pouco de resistência, ainda que exista um pouco de combate, ainda que exista um pouco de luta, meu irmão, resista. Na força e do poder do Senhor, lute. Na força e na graça do Senhor, não se prostre, não fuja, resista, porque é Ele quem vai fugir de você, porque Cristo já garantiu a nossa vitória. Diga amém, diga graças a Deus. Ele resiste, mas ele não pode resistir para sempre. Porque sobre nós existe uma palavra, sobre nós existe uma bênção, sobre nós existe uma promessa. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e destruir toda a obra do maligno e nada vos causará dano. Existe uma palavra sobre nós. O nosso Deus é maior do que as circunstâncias, do que o nosso adversário. Então, meu irmão, levante sua voz com autoridade, com ousadia e combata, resista, porque a vitória já é sua por Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Precisamos ter esse discernimento, porque senão nós vamos nos encontrando, lutando contra aquilo que não é o verdadeiro inimigo. Precisamos ter esse discernimento, senão a gente luta, o diabo resiste, a gente, então isso aí não é para mim não. Claro que é, meu irmão. A bênção é para você, a vitória é para você. Diga amém, diga eu recebo, eu tomo posse. É para nós, que Jesus conquistou para nós. Mas eu preciso resistir. Eu preciso discernir que existe um adversário que está lutando, sendo como um inimigo, tentando resistir à transformação que Deus quer fazer na minha vida. Mas esse inimigo, ele não é invencível. Esse inimigo, ele não é uma barreira intransponível. Ele pode ser vencido, ele pode ser transposto, ele pode ser vencido, nós podemos vencê-lo, nós podemos transpor essa barreira, nós podemos passar por isso, pela força e pelo poder do Senhor. É isso que nós vemos nesse texto. E nós vemos então que Deus derrubou Dagon para que Israel pudesse voltar para Deus. Deus derrubou Dagon para que o processo de transformação que Israel precisava pudesse acontecer. Que nessa noite, meu irmão, todas as barreiras, todo espírito contrário que impede as nossas transformações caiam por terra. Toda barreira, todo impedimento contra a transformação dessa igreja, contra os projetos de Deus para essa igreja, que caiam por terra nessa noite. Você pode se unir a mim em oração e dizer amém. Você pode concordar com essa oração e dizer eu creio. Você pode concordar com essa oração e dizer aleluia. Você pode atrair Deus para esse lugar e dizer glória a Deus. Que assim seja nas nossas vidas, queridos. E aí o texto nos diz, primeiro Dagon caiu. Depois se reiniciou o processo, ou se iniciou o processo de transformação, de mudança, para que Israel pudesse encontrar de volta o seu propósito, o propósito de Deus. Capítulo 7, versículo 1. Nos diz, então os homens de Quiriate Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina. Esse texto nos mostra que a arca do Senhor que saiu lá do templo de Dagon foi trazida de volta ao território de Israel, porque a arca pertencia a Israel. A arca, todos nós sabemos, dentre tantos significados, no Antigo Testamento tinha um grande símbolo da presença de Deus. Não tem como, querido, acontecer transformações sem a presença de Deus. Não tem como a nossa vida ser mudada sem a presença de Deus. Ou pelo menos as mudanças mais significativas só podem acontecer com a presença de Deus. Não sei se você está aqui me assistindo ou você está aqui presente, mas precisamos da presença de Deus nas nossas vidas, querido. Para que Israel reencontrasse o seu propósito, ele precisava se reencontrar com Deus. A presença de Deus precisava estar novamente dentro dos seus territórios. Será que Deus é com a gente hoje? Será que Deus está na minha vida hoje? Deus precisa estar. Ou no caso de Israel, Deus precisou voltar para o seu território. Será que Deus está comigo hoje? Se não está, eu preciso que Ele volte. Eu preciso me consertar, eu preciso atrair Deus de volta para mim, para que Ele possa fazer essa obra de transformação. Muitos de nós, queridos, temos nos esquecido disso. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Sansão, que era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que fazia coisas extraordinárias.
Certa vez a Bíblia vai nos dizer que ele derrotou os inimigos, pegou os portões da cidade e carregou os portões no braço. Meu irmão, um portãozinho desse aí de garagem pesa 200 quilos. Imagina um portão todo maciço de algum tipo de metal, e Sansão carregou aquilo nas costas, e não só carregou nas costas, mas colocou no monte, no lugar alto, só para mostrar a sua força. O homem que despedaçava leões, um homem que tinha uma força extraordinária, mas a Bíblia nos diz que ele, certo dia, foi vencido, querido, esse homem extraordinário. Você conhece a história, Dalila o seduziu, o enganou, ele contou o seu segredo, e a Bíblia vai nos dizer que o Espírito de Deus saiu dele e ele não o percebeu. Será que tem pessoas hoje que se acham no reino de Deus, mas o Espírito de Deus não está mais nele? E ele nem percebeu que o Espírito de Deus havia saído. Isso acontece nos dias de hoje, querido? Ou será que acontece só com Sansão? Precisamos estar vigilantes, porque dependemos de Deus, dependemos da sua presença, dependemos da manifestação sua nas nossas vidas. Precisamos, então, cultivar essa presença de Deus em nós. E caso a tenhamos perdido, essa é a noite, ainda está em tempo da gente recuperar aquilo que foi perdido. Ainda está em tempo da gente se arrepender e consertar os nossos caminhos e voltarmos para Deus. Ainda está em tempo de nós nos arrependermos e clamarmos a Deus por misericórdia, para que Ele nos encha do seu Espírito novamente. Ainda está em tempo, meu irmão, minha irmã, das coisas mudarem nas nossas vidas. A Bíblia nos conta a história, eu até preguei aqui recentemente sobre esse texto de Caná da Galileia, em que havia aquele casamento em que o vinho acabou. Ninguém sabia que o vinho havia acabado, mas o Senhor soube, Ele repôs antes que chegasse a vergonha. Talvez hoje você olhe para a sua vida e diga: eu não vejo Deus mais na minha vida. Eu estou vazio, pastor. Ninguém sabe, mas eu prego vazio. Ninguém sabe, mas eu canto e eu estou vazio de Deus. Ninguém sabe, mas eu trabalho na igreja, eu sirvo na igreja e estou vazio. Ninguém sabe, mas eu continuo frequentando a igreja, mas eu estou vazio. Mas o Senhor, Ele está aqui nessa noite dizendo: eu sei, eu conheço o seu coração. E antes que a vergonha chegue, eu estou aqui para encher a sua vida novamente de vinho. Eu estou aqui para encher a sua vida novamente da minha presença. Eu estou aqui para encher a sua vida novamente do meu Espírito. Te renovar, te fortalecer, te levantar para completar a obra de transformação que eu já comecei na sua vida. Diga amém, diga aleluia. A presença de Deus é fundamental, queridos. Sem Deus nada acontece. Sem Deus as coisas não mudam. Sem Deus aquilo que é significativo não é transformado. Mas com Deus tudo é possível. Diga amém. Diga para a pessoa que está próxima a você: com Deus tudo é possível. Com Deus tudo é possível. Uma outra coisa que eu aprendo nesse texto é que Israel estava em uma grande crise. Israel estava em um grande problema. E para que essa situação fosse transformada, não dependia só de Deus. Nós vemos no texto, no capítulo 7 agora, ainda, mas no versículo 3 e 4, o texto vai nos dizer, versículo 3, Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. É necessário, querido, que haja um arrependimento em nossos corações.
Precisamos ser sinceros em reconhecer que tem áreas da nossa vida que precisam de transformação e que são pecados. Não tem como maquiar isso. Você lembra aquele programa que tinha na TV, que passa em diversos canais, com outros nomes, mas que uma pessoa, normalmente uma mulher, vai lá, uma mulher comum, e passa por todo um processo de embelezamento? Tem certas coisas na vida que dá para maquiar, mas tem coisa que não dá. E diante de Deus, o pecado é algo que não tem como se maquiar, não tem como se esconder, não tem como você tapear. Para Israel viver essa transformação, não adiantava só a arca de Deus voltar, mas era necessário que o coração deles se voltasse para Deus novamente. Era necessário que na vida deles houvesse um conserto novamente. E um conserto não está ligado tão somente a questões intelectuais, vamos dizer assim. Porque às vezes a gente faz um conserto só de mente. Ah, não, eu me arrependo, eu peço perdão, mas a nossa prática de vida continua a mesma. Israel teve que se arrepender no seu coração, mas teve que ter atitudes práticas. Vamos jogar esses ídolos fora, vamos mudar os nossos corações, vamos abandonar os cultos pagãos, vamos abandonar a idolatria, vamos abandonar a promiscuidade, vamos abandonar os cultos de adoração errados, vamos abandonar tudo isso, vamos seguir só o Senhor. Se eu quero transformação, eu preciso mudar o meu coração com relação ao pecado. Eles precisavam entender que aquela prática que eles tinham, que precisava de mudança, era um erro, era um pecado. Não era simplesmente um desvio moral. Não era simplesmente um erro diante da sociedade. Não era simplesmente uma ideia diferente dos outros. Não, era um pecado e precisava de arrependimento e conserto diante de Deus. Se nós quisermos ser transformados, queridos, precisamos reconhecer que muitas áreas que Deus precisa transformar em nós são pecados. E pecado não se trata só com oração, pecado não se trata só com jejum, mas pecado se trata com arrependimento, com confissão de pecados, com abandono de pecado. Diga amém. Você que está me entendendo, diga aleluia. Porque senão, querido, é só maquiagem. Falando em bom português, é aquela que a gente chama de obra para inglês ver. São os nossos estádios de futebol aí, ó. Tudo de primeiro mundo, mas o restante do país é tudo de terceiro. É só para aparecer para a FIFA. É só para aparecer para as transmissões internacionais de futebol, mas o restante do país está do jeito que está. Para ser transformado de verdade, querido, é necessário arrependimento. Para ser transformado de verdade é reconhecer que essa situação que precisa de transformação, nós estamos pecando diante de Deus. Estamos ferindo a lei de Deus, estamos ferindo a vontade de Deus contra nós. E precisamos nos arrepender, abandonar isso, deixar o pecado de lado. Senão, querido, são só mudanças superficiais. Senão, é só aquilo que é aparente. Senão, é só aquilo que a gente deixa fazer só por conta dos outros. E eu tenho certeza que esse propósito de transformação nasceu no coração de Deus. Então você não está aqui, eu não estou aqui para ser transformado para aparecer para o pastor. Eu não estou aqui para ser transformado para aparecer para a sociedade. Eu estou aqui para ser transformado para agradar aquele que me chamou. Eu estou aqui para ser transformado, para agradar aquele que me chamou, que me comissionou, que falou comigo e que tem uma obra na minha vida. Uma outra coisa que é interessante, a gente já caminhar para o final, está no versículo 9 desse capítulo 7 ainda. O texto vai nos dizer: então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Aqui nós vemos, querido, duas atitudes importantíssimas: oração e adoração. Você quer ser transformado? Você quer ver transformações na sua vida? Veja o texto dizendo: Samuel clamou e Deus ouviu.
Então aquela situação que aos olhos humanos era impossível de se restaurar, aquela vitória contra os inimigos que aos olhos humanos era impossível de acontecer, aconteceu, porque o homem de Deus orou e pediu a Deus. Tem situações que aos nossos olhos ainda são impossíveis, querido, impossíveis para mim, impossíveis para você. Mas se nós orarmos ao Senhor, pegando carona nas mensagens de domingo à noite, se nós orarmos ao Senhor, ainda tem um Deus que está interessado em fazer milagres, ainda tem um Deus vivo que está sentado no trono e opera maravilhas ainda hoje. O versículo que diz que se você crê, tudo é possível ao que crê, não ficou restrito àquele tempo passado não, está valendo até hoje, porque a palavra de Deus é eterna. Então Deus tem milagre para mim hoje, Deus tem milagre para você hoje. Então creia, ore, peça, porque Deus ainda responde oração. Amém, meu irmão? Adoração, querido, eu amo o texto do Salmo 115. O Salmo 115 vai nos dizer que tornam-se semelhantes aos que adoram ídolos, eles se tornam semelhantes aos seus ídolos. Salmo 115, depois você pesquisa em casa. Mas se eu adorar um ídolo, eu me torno semelhante a ele. Se eu adorar a Deus, o que acontece? Sou transformado e vou me tornando semelhante a Deus também. Por adorar a Deus, por estar na presença de Deus, por me expor à graça de Deus, eu vou sendo transformado. Deus vai trabalhando na minha vida. Então nessa noite, meu irmão, às vezes nós desprezamos o momento do louvor, achando que é só algo para passar o tempo até chegar a hora da palavra, mas não. Enquanto você adora de todo o coração, Deus está trabalhando na sua vida. Enquanto você ora de todo o coração, você louva aqui, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está tocando no seu coração, às vezes em área que você nem pediu, mas Ele está curando. Adore ao Senhor, ore ao Senhor, fale com Deus, meu irmão. Tem coisas que só acontecem na oração. Tem vitórias que acontecem no louvor, na adoração. Tem transformações que acontecem de circunstâncias enquanto a gente ora. Josué não precisou pegar na espada, só louvou a Deus e adorou e Deus deu vitória. Mas lá na frente, Josafá, junto do seu exército, da mesma forma, colocou os sacerdotes na frente, começaram a louvar, a adorar e a aclamar a Deus, e Deus desbaratou todos os inimigos e mudou aquela circunstância. Às vezes a gente está achando que vai chegar no trabalho, vai ter que brigar com um, brigar com o outro, e Deus está dizendo, calma, levante um louvor, adore a mim, busque a minha presença, fale comigo, que eu vou à sua frente e vou resolver isso para você, eu vou à sua frente e vou transformar essa situação para melhor. Adore ao Senhor. Versículo 10, o texto do 9 diz que Deus ouviu a oração, respondeu. Versículo 10, enquanto Samuel oferecia o holocausto, ou seja, não tinha nem terminado ainda de oferecer. Você já imaginou você ter uma vida de oração assim? Você começa a orar e nem termina e a resposta já está chegando. O mesmo texto está falando acerca de Elias. Quando Elias vai enfrentar os sacerdotes lá de Baal e de Azerá, acontece a mesma coisa. Enquanto Elias orava, ainda desceu o fogo do céu. Ele não tinha nem terminado a oração e o milagre já estava acontecendo. Quem não quer ter uma vida de oração assim, queridos? Enquanto oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para a luta contra Israel. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Você pode dizer aleluia. Meu irmão, eu venho aqui para profetizar sobre a sua vida. A intervenção divina vai acontecer. A ação divina vai acontecer. Os inimigos serão desbaratados. Deus vai agir no meio da sua vida. Deus vai agir nessas circunstâncias que hoje são de derrota, de vergonha, de tristeza, que você não gosta nem de tocar no assunto. E Deus está dizendo, ei, eu estou tocando no assunto nessa noite, porque eu vou agir, eu vou intervir, eu vou mudar, eu vou operar. O meu nome vai ser glorificado na sua
sua vida, e isso que hoje é motivo de tristeza e vergonha, vai ser motivo de honra, de glória para o meu nome, e você ainda vai se alegrar de contar essa história para muita gente. Diga amém, diga aleluia, diga graças a Deus. Deus vai agir. A transformação depende da ação divina, querido. Podia ter exército, podia ter profeta, no caso Samuel, podia ter oração, mas se Deus não agisse, nada acontecia. Isso mostra para nós a nossa dependência de Deus, querido. Tem pessoas que acham que tudo que vai acontecer vai ser na força do seu braço, vai ser porque ele é inteligente, vai ser porque ele é bom. Não, meu irmão. Vai acontecer porque Deus vai agir. Vai acontecer porque Deus está indo à frente. Vai acontecer porque Deus está abençoando. Vai acontecer porque você tem promessa e Deus vai cumprir suas promessas na sua vida. Vai acontecer porque Deus é fiel e poderoso para cumprir os seus propósitos em nós. A ação de Deus está chegando na sua vida. Você pode dizer isso para alguém? A ação de Deus está chegando. O tempo do milagre está chegando, a hora da transformação está chegando, a tua circunstância não vai permanecer assim para sempre. Deus vai agir. Aplauda ao Senhor com o seu melhor. Para nós concluirmos, Deus age, querido, mas tem a nossa parte. Versículo 11 diz o texto: Deus havia colocado medo nos filisteus, Deus havia trovejado. Mas o versículo 11 diz: os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Ou seja, Deus agiu, Deus se manifestou, a ação divina aconteceu, mas Israel teve que fazer alguma coisa. E o texto nos diz que eles perseguiram. É algo que eu gosto de chamar de esforço perseverante. É aquele esforço que você faz e continua fazendo. Porque às vezes você se esforçar por um curto período, por um curto espaço, por um curto tempo, é fácil, querido. Mas você se esforçar continuamente, por um período mais longo, de esforço, de dedicação, de perseguição, muitos desistem nessa hora. Tem pessoas que acham que para ser transformados vai ser tudo fácil. Deus vai agir e ela vai chegar aqui cheia de pecados e amanhã vai ser totalmente transformada. Não é assim que acontece. Existem certos costumes que nós temos que foram cultivados durante anos e que são pecados, que a gente vai precisar perseverar muito, nos esforçar muito para vencer esses costumes errados, essas práticas erradas. Existem certas coisas que nós fazíamos, talvez até fazemos ainda, que para sermos transformados vai exigir de nós muita disciplina, queridos. Tem coisas que não serão fáceis de mudar, que vão exigir de nós uma disciplina diária. Vão exigir de nós, como a Bíblia mesmo diz, fugir de tudo que tem aparência de mal. Vão exigir de nós, então, uma disciplina de todo dia fugir daquilo que nos assedia. Como diz o texto de Hebreus capítulo 12, que nós devemos fugir de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Tem pessoas que acham que, não, eu vou aceitar Jesus e minha vida vai mudar, vou conseguir vencer o pecado, vou vencer minha natureza humana, todos os meus costumes errados, vai ser tudo apagado da hora para outra. Não é bem assim, meu irmão. Vai te exigir um esforço você parar de mentir, vai te exigir um esforço você deixar de enganar pessoas, vai exigir um esforço, queridos, parar de roubar, pegar aquilo que não é seu. Vai exigir um esforço da gente ouvir certas coisas e não contar a vida das pessoas para os outros. A pessoa contou para você porque confiou em você, não é para você contar para todo mundo. Mas às vezes a gente faz isso e acha que vai ser transformado de uma hora para outra. E não é, meu irmão. Tem um esforço, tem uma dedicação, tem um fugir da aparência do mal, tem um sair dos lugares que te tentam.
Se o teu problema é bebida, meu irmão, o que você está fazendo no bar? Se teu problema são questões sexuais, o que você está fazendo, meu irmão? Entrando em site de madrugada. O que você está fazendo? Indo para o bar com uma mulher que não é a sua. Você está se colocando em posição de tentação. São costumes, querido, que a gente precisa abandonar. E isso é fácil fazer? Não. É uma luta, um esforço perseverante, diário das nossas vidas, para sermos transformados em quem Deus quer que nós sejamos. E acredito que em quem nós também queremos ser, porque eu quero ser quem Deus quer que eu seja. Aqueles homens tiveram que sair em batalha, em perseguição, se esforçando para derrotar os inimigos. E aí, o texto nos diz, todos nós conhecemos, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aquela situação de grande vergonha que Israel havia tido, como eu falei no capítulo 4, versículo 10, que tiveram uma grande derrota. Deus transformou tanto Israel, trazendo Israel de volta para si, e Deus transformou também a circunstância de Israel, trazendo de volta a honra, trazendo de volta a arca, trazendo de volta a bênção, trazendo de volta a alegria, trazendo de volta o propósito de Deus. Tanto Israel quanto a situação que eles viviam foram completamente transformados pela graça e pela manifestação do poder de Deus. Isso vai acontecer na sua vida também, meu irmão. Diga amém. Deus vai transformar a sua vida. Diga aleluia. Você vai ficar mais parecido com Cristo. Diga glória a Deus. Mas Deus vai transformar também a sua situação, que hoje pode ser de vergonha, de luta, de decepção, e você, olha, não tem mais forças para mudar, e Deus está dizendo, eu vou entrar nessa situação, eu vou entrar nesse emaranhado que você está, eu vou entrar no meio dessa família que você diz que não tem mais jeito, eu vou me manifestar no meio dessa situação, pessoas que de repente não tinham nem mais forças para orar, e Deus está dizendo, mas eu vi as suas lágrimas, eu vi o seu coração, e eu vou agir, eu vou intervir, como diz pastor Roberto, lágrimas são orações sólidas que Deus recebe no céu, e Ele age em nosso favor. Então, meu irmão, receba essa palavra da parte de Deus. Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar as suas circunstâncias, para a glória do nome dEle. Diga amém, diga aleluia, aplauda o Senhor com o seu melhor. Se coloque de pé. Queremos orar por você. Em primeiro lugar, feche os seus olhos. Qual situação hoje que você está vivendo e talvez depois dessa palavra você está reconhecendo, eu acho que o inimigo estava agindo nisso aqui. Isso estava muito estranho. O inimigo está tentando resistir nessa área. Está impedindo que a minha vida nessa área seja transformada. Está me tentando, está me perturbando. Ou talvez você diga, o adversário está agindo nessa situação para que ela não seja transformada. Vamos orar, querido. E nessa hora, eu não quero que você ouça a minha oração. Eu quero que você ore. Fale com Deus. Use da autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Porque agora eu estou aqui com você, mas você vai voltar para a sua casa. E aí, você não vai orar lá? Não, tem que orar. Agora nós estamos aqui com você, mas depois você vai para o seu trabalho. O que você vai fazer? Vai se omitir lá? Vai ficar com medo? Não, você vai se levantar no poder do nome de Jesus e vai orar lá no seu trabalho, vai orar na sua casa, vai orar onde você estiver, usando da autoridade que Deus te deu, e vai dar ordem para que esse inimigo caia por terra, que ele saia, que ele seja derrotado. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui como igreja, Deus, e nós reconhecemos que existem áreas e situações em nossas vidas
que hoje nos tornou tão claro pela palavra que o adversário tem resistido. Ele se colocou por trás de tudo, só agindo, só manipulando situações, pessoas e circunstâncias, mas era Ele, Senhor. E talvez até algumas pessoas já chegaram até a ser derrotados no meio de circunstâncias. Mas nessa hora, nessa noite, por meio da Tua palavra, nós nos levantamos na autoridade do nome de Jesus e declaramos todo Dagom caído por terra, declaramos todo espírito contrário caído por terra, toda ação satânica contra a vida do meu irmão, as situações que o cercam, que todo mal caia por terra, Deus, que seja repreendido todo espírito maligno, como diz a Tua palavra, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então toda obra do diabo contra a vida, contra a família do meu irmão, toda obra do diabo contra as circunstâncias que o cercam, que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Declaramos hoje Dagom derrotado, declaramos hoje Satanás caído por terra, Pai. Colocamos não somente a vida individual de cada um, mas colocamos a membresia dessa igreja, colocamos a igreja de Nova Vida do Catete nas Tuas mãos e declaramos que todo Dagom, todo espírito maligno que age contra essa igreja, que se levanta, que resiste, que luta, Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós vamos contra ele, não na nossa força, não no nosso nome, mas no nome do Senhor Jesus, aquele que nos ama, aquele que é o dono da igreja, e declaramos: bate em retirada, Satanás, caia por terra no nome de Jesus. Seus planos, suas resistências contra essa igreja sejam frustrados no nome do Senhor Jesus. E nós declaramos a bênção, a unção, o propósito, a vontade de Deus se cumprindo neste lugar, para a honra e glória do nome do Senhor. Abençoa, Deus, as nossas vidas, abençoa a nossa igreja, abençoa, Pai, as nossas circunstâncias. E como diz o texto, Deus, transforma nossas vidas. Agora que toda resistência caiu por terra, transforma nossas vidas. Agora que toda resistência contra essa igreja caiu por terra, transforma nossas vidas, transforma essa igreja, transforma nossas circunstâncias, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, e faz, assim como mostra o texto, que o Senhor respondeu a oração de Samuel e fez maravilhas. Faz maravilhas nessa noite, transforma vidas nessa noite, transforma circunstâncias nessa noite, faz maravilhas para a glória e honra do Teu nome. Que chegue ao fim a vergonha e venha a dupla honra. Que chegue ao fim, Pai, a necessidade e venha a provisão. Que chegue ao fim a tristeza e venha a alegria. Que chegue ao fim a maldição e venha a bênção, Senhor amado. Que chegue ao fim todo o mal e venha o bem sobre a vida do meu irmão. Que chegue ao fim toda a enfermidade, toda a dor, e que venha a saúde, que venha a cura, que venha a paz, ó Deus, e vai embora toda a angústia. Em nome do Senhor Jesus, transforma, Deus, transforma, Pai, que vá embora toda a frieza espiritual, e que venha renovo, que venha avivamento, que venha fogo do alto, nos avivando, nos renovando. Ó Deus, que venham os Teus dons sobre nós, que venham os Teus dons sobre a Tua igreja. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, enche-nos do Teu Espírito, Pai. Que saia todo vazio dos nossos corações e seja preenchido pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo nessa noite. Faz a Tua obra de maravilhas em nós. E não somente isso, Pai, mas faz a Tua obra de maravilhas através de nós. Assim como estamos sendo tocados nessa noite, ao sairmos por aquelas portas, nos usa como canais de bênção, Deus. Ao entrarmos no mercado, nos usa como uma palavra profética. Ao falarmos com alguém que vai nos atender, seja no ônibus, seja no metrô, na condução, onde quer que formos, seja amanhã no nosso trabalho, seja hoje ao chegarmos em casa, de repente vamos encontrar alguém doente, alguém oprimido. Usa-nos como canais de bênção, Senhor, para levar essa mesma bênção para aqueles que estiverem ao nosso redor. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus.